Eu sou o Murilo, do grupo 5, que é o GetPet, e hoje a gente vai estar apresentando aqui o nosso trabalho. Nós somos 5 pessoas do grupo, a Maria, a Bruna, o Guilherme, eu, o Murilo e o Pedro. Então vamos ver a visão do produto e do projeto. Bom, na declaração de posição do produto, a gente tem que saber o que é o nosso produto. Então, o GetPet, ele é um aplicativo que visa conectar motoristas parceiros à disposição a pessoas com necessidade de transporte para o seu pet. Ou seja, um cliente vai pedir um serviço para alguém fazer o transporte do seu pet. Então, para quem é o GetPet? É para pessoas donas ou que emprestam serviço para animais de estimação e motoristas dispostos a carregar animais com cuidado. Para quem seria o deseja agilidade e praticidade para transportar o seu pet ou deseja ter renda transportando animais. O GetPet, ele é um aplicativo, uma plataforma de transporte para pets que contém os motoristas parceiros em um só local, possuindo baixo custo para os seus usuários, ao contrário de outros aplicativos de viagem que não disponibilizam serviço de envio, busca e acompanhamento de pet. E o nosso produto, ele engloba os motoristas parceiros dispostos a contribuírem para a locomoção, espera e todo o cuidado necessário para o transporte dos animais de estimação. Pode abaixar um pouco aí. Bom, o nosso produto, ele acaba tendo 3 macro funcionalidades, que seria disposta para que os motoristas realizem o transporte seguro dos animais. E elas são o cadastro de perfil, que seria a funcionalidade para criação, edição, leitura e deleção de perfil. Também temos a edição de disponibilidade, que seria uma funcionalidade para alterar o status de disponibilidade de transporte. Também temos o status de transporte, que seria uma funcionalidade para manter o dono do pet sempre atualizado sobre como se encontra o mesmo. E nós temos disso aí dentro 3 funcionalidades, que seriam em espera, que é aguardando o embarque do pet, em transporte, que seria quando está a caminho do local solicitado para o pet, e no local, que seria disposto no local solicitado. E aí, já os donos, eles podem realizar a solicitação confiável de transporte, e o produto ele contará com 3 macrofuncionalidades, que seriam elas o cadastro de perfil, que seria para a criação, edição, leitura e deleção de perfil, e a solicitação de serviços, que seria a ida, só para levar o pet, a ida e volta, que seria para levar e voltar com o pet, e a ida e volta com espera. E aí um pouco abaixo nós temos as tecnologias a serem utilizadas. Para o front-end, back-end e assim para os testes, utilizaremos o Flutter. Aí o nosso banco de dados ele ficou com o Firebase, porque o Firebase e o Flutter eles são da Google, então eles facilitaram bem a conectividade entre eles dois. Para comunicação nós utilizaremos o Telegram e o Discord para reuniões, o Git para controle de versionamento, GitHub Pages para documentação do projeto e também utilizaremos o Miro e o Trello para a organização dos requisitos, além do Figma para a construção das interfaces. Sobre a organização do projeto. Nós dividimos em papéis, e cada uma delas tem responsabilidades. O primeiro perfil de Scrum Master, que tem a responsabilidade de garantir que o time Scrum se oriente pelos valores e práticas do Scrum, ficou para Maria. O Product Owner, que é o responsável por atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints e validar as entregas. A responsável sou eu, meus participantes sou eu e o Murilo. Desenvolvedores, responsáveis por codificar o produto, testes sanitários e realizar a refatoração. O responsável é o Murilo, mas os participantes somos todos nós. Analista de qualidade. Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto e realizar inspeções de código. O responsável é o Pedro e os participantes são Pedro e Guilherme. O cliente é responsável por fornecer as informações necessárias para a construção do backlog e validar as entregas. Nosso cliente é o João Pedro. Falando um pouco sobre o planejamento das sprints, nós dividimos em 8 sprints de 2 semanas cada.
A primeira sprint a gente começou com a definição da equipe, no começo da matéria, definição da equipe do projeto. Depois dela, a gente começou com a primeira versão da visão do produto e projeto, que vai ter a entrega nessa quinta, dia 17, mas o fim da sprint fica dia 18. A partir da semana que vem, a gente vai trabalhar em desenvolver o Product Backlog, o ambiente de desenvolvimento, estudar as tecnologias que nós ainda não temos total conhecimento e começar o protótipo da interface. Depois disso, temos 3 sprints para implementar e desenvolver a MVP1, que temos a entrega no dia 13/1. E depois disso, temos 2 sprints para a implementação e entrega do MVP2, que fica para 10/2, a finalização dessas 2 sprints. Sobre a nossa matriz de comunicação. As principais ferramentas que nós vamos utilizar para nos comunicarmos é o Telegram e o Discord. E aí, dentro do ciclo do Scrum, a gente dividiu os eventos para falar como vamos fazer nossas entregas. O primeiro evento, que é a sprint, todos os eventos seguintes ocorrem dentro da sprint, que é o evento principal. Em todas as sprints vão estar envolvidos o time Scrum e o cliente. Vai acontecer a cada 2 semanas, uma após a outra, e o produto gerado é o incremento do produto. Na sprint planning, que acontece no primeiro dia da sprint, com o time Scrum, é definido a sprint backlog. O daily Scrum, que acontece diariamente com o time Scrum, tem inspeção do progresso em direção à meta da sprint e a identificação de empecilhos. A sprint review, que acontece no último dia da sprint, com o time Scrum e o cliente. Nela, tem a inspeção do resultado da sprint e determinar possíveis adaptações. Na sprint retro, que também acontece no último dia, com o time Scrum, e aí nós traçamos um plano para aumentar a qualidade e eficácia da equipe. Bom, eu sou a Maria e eu vou falar um pouco sobre o gerenciamento de riscos. A gestão de risco para o projeto, ela corresponde a identificar esses possíveis riscos que podem não ser favoráveis para o planejamento do projeto e fazer com que o custo do projeto seja mais tardio. E uma dessas que a gente analisou os possíveis riscos são a saída de algum membro do projeto, durante a execução do projeto, alguém desfalcar a equipe, saindo dela, e como forma de mitigá-la, a gente vai sempre estar constantemente monitorando sobre como a gente se sente em relação ao projeto, e a equipe em geral, e como as atividades estão sendo divididas. Comunicação ineficiente entre stakeholders, mal entendimentos e falhas de alinhamento com o nosso cliente. Isso pode obter resultados que não estão de acordo com os reais interesses de todas as partes envolvidas. Então, uma forma de mitigar isso é um planejamento que prioriza essas entregas pequenas e frequentes, que a gente vai usar o Scrum, junto com o XP, que trará essa possibilidade de mitigar esse risco de uma comunicação ineficiente. Alteração do escopo. Embora esse projeto tenha sido estabelecido e o seu escopo esteja em desenvolvimento, o público-alvo deve desenvolver o comportamento descrito anteriormente, que explicamos aqui no começo do nosso Git Pages. E a utilização das metodologias que a gente vai entregar ao seu MVP, que de alguma forma possam ser validadas para diminuir a probabilidade de mudança desse escopo. E essa é a forma que a gente vai tratar para mitigar esse risco. Baixo desempenho. O risco de desempenho surge quando o próprio desempenho do projeto não corresponde às expectativas iniciais estabelecidas pelo grupo, como nossas sprints já estabelecidas ali em cima. E alguns desses exemplos são baixa produtividade na semana de provas ou entrega de trabalho de outras matérias que dificultam as entregas nos tempos já estabelecidos. E esse risco pode ocorrer durante o período inteiro do projeto. Uma forma de mitigar ele é dividir corretamente as atividades e um planejamento bom com uma boa organização. Prazos muito curtos, o risco de tempo também em relação a isso, ter atividades muito longas e extensas em um pouco período de tempo, isso atrapalha o desempenho em geral. É um risco comum
enfrentado pelos projetos, e as consequências deles são não conseguir entregar o backlog da sprint e atrasar as sprints seguintes. E uma forma da gente mitigar esse risco é dividir bem as atividades e ter uma noção do quão extensas elas são para dividir entre os membros. Com isso, aqui está a nossa tabela de riscos, com a prevenção delas. A saída do membro do nível de impacto é 5, e a nossa prevenção de risco está aqui, como eu disse ali em cima. É só uma tabela mais visual. E com isso, a gente tem nosso critério de replanejamento, que caso o escopo esteja inadequado ou algo maior tenha sido modificado dentro do projeto, deve ser feito um replanejamento. E haverá o replanejamento caso algum desses casos aconteça. Atraso recorrente de ciclos, alterações drásticas de requisitos, perda de 2 membros ou mais, perda total de contato com o cliente, algum membro ficar doente, mudança no escopo do projeto. E nessas situações, os passos devem ser revisão dos requisitos, replanejamento de ciclos e replanejamento da alocação de tarefas. Beleza. Agora, falando um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de software. Como foi dito anteriormente, o processo escolhido foi um misto entre Scrum e XP, isso devido ao escopo do projeto, onde a gente não tem um escopo totalmente bem definido, e aí a realização do projeto em sprints vai permitir com que a gente colha feedbacks do cliente, aperfeiçoe a ideia do projeto, e o XP para o desenvolvimento ágil do software. Beleza, nós dividimos o projeto em 4 blocos de atividades, sendo os requisitos, design, construção e testes. Na parte de requisitos, nós teremos as atividades de licitação de requisitos, que serão dadas a partir de histórias de usuários. Majoritariamente, para a parte de requisitos, utilizaremos as ferramentas Discord e Miro. Na parte de licitação, o objetivo de entrega é o levantamento das funcionalidades e prioridades, além do esforço para implementá-las. Teremos também a construção do backlog que será dada aqui no Discord. Tanto a construção do Project Backlog, refinamento do Project Backlog e refinamento das histórias de usuários serão dadas por brainstormings. Nós teremos como entrega, respectivamente, a lista de requisitos com declarações intermediárias, a lista de requisitos com declarações específicas e a lista de requisitos com declarações detalhadas. Na questão de padronização e armazenamento, ela será dada via um método de padronizar os requisitos. Essa será a única que será entregue apenas via o Miro, onde a gente vai entregar a lista de requisitos padronizada e atualizada. Beleza, na parte de validação e verificação, ela será dada via revisão e inspeção de requisitos, via Discord e Miro também, tendo como entrega a lista de requisitos alinhada com os objetivos do produto. Beleza, agora na parte de design, ele será dado inteiramente pelo Figma, né? A gente vai utilizar o Sigma para o design. Nosso objetivo é a criação de um protótipo de baixa fidelidade. Na parte de construções, nós teremos a implementação de 2 MVPs, que serão dados via pair programming, utilizando as ferramentas VS Code, Flutter e FireBase, como foram ditas anteriormente. Na parte de construção, a gente também vai ter a etapa de validação do produto com o cliente, que será dada a cada sprint, né? A gente vai ter essa validação na sprint review. E no desenvolvimento em específico, a gente vai utilizar o Discord para realizar o pair programming. Na parte de testes, teremos a codificação de testes unitários pelo método TDD, que no caso é Test Deep Dive, o método do XP. Utilizaremos o VS Code. O principal foco desses testes são encontrar bugs durante possíveis bugs do produto. E teremos também os testes de aceitação, que consistem no critério de aceitação da user story desenvolvida. É importante falar que a gente vai utilizar um simulador mobile para validar essa questão dos testes de aceitação. E para finalizar, nossas lições aprendidas na unidade 1, a primeira unidade foi muito importante para nós aprendermos mais a respeito das metodologias de desenvolvimento, e depois de alguns estudos aprendemos como escolher o melhor método de acordo com o nosso problema. Além disso, também foi iniciado um
pequeno estudo do Flutter. E nossas referências bibliográficas são o Scrum Guide, The Rules of Extreme Programming, que é do XP, e o material do Moodle da disciplina. Além da nossa visão do produto e projeto, temos a entrega do material de seminário sobre nosso tema, que foi o Scrum. Poder passar o slide, por favor? Bom, o que é o Scrum? O Scrum são um conjunto de técnicas ágeis utilizadas no gerenciamento e execução de projetos. O objetivo que eles têm são alcançar bons resultados no gerenciamento de projetos, mantendo-os dentro do tempo e de custos pré-determinados. O time do Scrum são formado por funções, eventos, artefatos, regras e princípios que juntam e unem formando assim sua filosofia. Ele busca estimular as equipes a aprenderem com as experiências e refletirem sobre êxitos e fracassos para assim poderem melhorar. O time do Scrum são compostos por 3 partes. O Product Owner, ele busca maximizar o valor do produto, ele que é o link entre a equipe e o cliente. Ele que vai estar negociando as funcionalidades com o cliente e a equipe de desenvolvimento para poder chegar num consenso. A equipe de desenvolvimento é a equipe que fica responsável em gerenciar, organizar e executar o trabalho de desenvolvimento do produto a cada sprint. E o Scrum Master, ele tá na equipe para poder orientar, treinar, ensinar e auxiliar a equipe de desenvolvimento do time. Mas o que são os eventos e essa tal sprint? O Scrum possui 4 eventos. Ele tem o planejamento da sprint. No começo de cada sprint, a equipe se junta para poder inspecionar o backlog do produto e selecionar quais atividades vão ser feitas naquela sprint. No final da sprint, a gente tem no começo da sprint também temos uma retrospectiva da sprint, que se houve uma sprint anterior, o time vai revisar o que foi feito naquela sprint, se tem alguma coisa que ficou devida, que pode ser passada para a próxima sprint. O time também revisa a sprint junto do cliente, inspecionando o incremento do produto resultante da sprint passada. E temos o Scrum diário, que é chamado de Daily, que é um momento todo dia de 15 minutos para a equipe de desenvolvimento planejar o que vai ser feito durante o dia. Próximo slide. Além disso, o Scrum também tem alguns artefatos e métricas. O backlog do produto é uma lista do trabalho a ser realizado do produto. Então, quais são o que é necessário fazer para o produto estar completo. O backlog da sprint é uma lista com a previsão de funcionalidades do trabalho necessário para fornecer essa funcionalidade numa sprint. A velocity, ela indica a quantidade de tarefas que a equipe de desenvolvimento realiza durante uma sprint. E o gráfico de burn down é um gráfico que mostra a quantidade de tarefas estimadas na sprint comparado com o período dela. Murilo, se você puder continuar. Bom, então, dentro do Scrum nós temos alguns artefatos e algumas métricas também, que elas acabam sendo do Scrum e começando na Sprint Backlog, depois nós passamos para o planejamento, que aqui começa como se fosse um ciclo. A cada sprint acaba voltando nesses mesmos processos, que seria o planejamento, a implementação, a review e a retrospectiva. E depois nós temos o término ou a definição. Aí pode passar. Dentro do Scrum, nós acabamos tendo alguns princípios ágeis, e eles colaboram para o desenvolvimento de projetos. Eles são a gestão de conhecimento,
o pareamento em tarefas, a proximidade com o cliente, a adaptação e também a transparência. Aí pode passar. Agora a gente vai ver alguns contextos que são mais adequados ao Scrum, que seria as entregas com data fixa, a primeira. A gente acaba no Scrum utilizando um período de 1 a 3 semanas para as sprints, ou seja, para a gente entregar também. Nós temos um cliente disponível e é sempre importante que seu cliente esteja disponível e esteja disposto a tirar dúvidas e explicar com clareza as ideias e objetivos do projeto, porque acaba que é dele o projeto, né? Então ele que tem que acabar explicando. E nós também temos o produto incerto. O Scrum se encaixa em contextos em que o produto do seu cliente ainda são só ideias, que podem ser trabalhadas, mas também em que o produto já é claro. Aí pode passar. Agora a gente vai ver os pontos positivos, que seria a proximidade com o cliente, a aproximação da equipe com o cliente ou com o Product Owner, que seria o representante do cliente. Ela possibilita um melhor retorno para a equipe. Nós temos a transparência também, que ter transparência no andamento das histórias e tarefas ajuda na compreensão dos motivos pelos quais estas não foram concluídas. E também nós temos a entrega rápida, ou seja, as equipes elas são incentivadas a se organizarem e produzir de forma autônoma, e isso acaba reduzindo o tempo de entrega. Agora pode passar que a gente vai ver os pontos negativos do Scrum, que seriam as reuniões. Se as reuniões não ocorrerem nos dias definidos, a sprint ela acaba deixando de seguir o time box padrão, e a medida de velocidade da equipe fica comprometida. E acaba que a equipe também pode acabar se desmotivando. Nós também temos um ponto negativo que são os prazos. Entregar o projeto com qualidade é tão importante quanto entregar o projeto no prazo, mas em alguns casos, os prazos estipulados pelo Scrum podem acabar sendo um pouco incoerentes. E também temos a saída de um membro. Se algum membro da equipe sair no meio de um projeto, isso pode ter um grande impacto negativo no projeto. Aí pode passar aí. Nossa referência foi o Scrum Guide. Se você escanear o QR Code, você vai acabar caindo no site aí. E também nossa outra referência foi a Orquestra Gamificação. E aí?